Vamos agora à análise internacional. São nossos convidados João Anes, Daniela Nunes e também Bernardo Valente para a análise dos temas que estão marcados da atualidade internacional. Senhores, boa tarde e bem-vindos. Obrigado por estarem connosco. Daniela, começo por ti. Vamos começar com a morte de Alexei Navalny. Os aliados europeus vieram dizer hoje que foi envenenado. Que reação esperamos agora de Vladimir? Olha, talvez nenhuma. Boa tarde a todos. Zé Pedro, também para quem nos vê e ouve. Eu acho que não há rigorosamente nada de novo, nem para nós, nem para o próprio regime russo, acerca do que foi agora descoberto, não é? Portanto, há uma certa validação que é quase técnica e científica, mas do ponto de vista político e também do impacto reputacional que isto poderia ter para o regime russo, eu acho que vamos mais ou menos ficar na mesma. Agora, o que eu acho que há de mais importante a reter aqui, e que é de louvar, que acho que é muito nobre, é uma articulação entre questões de memória histórica, questões de ciência forense e também questões diplomáticas, que é importante para consolidar uma certa narrativa, sobretudo aqui no Ocidente, que é a narrativa de que o regime russo não é só um regime com traços e com um certo pendor autoritário, é um regime que agora de forma muito clara e cientificamente comprovada elimina fisicamente os seus oponentes. Portanto, esta é uma investigação que, apesar de não mudar nada, sobretudo neste quadro reputacional e também político, é uma investigação que enquadra moralmente o regime russo, enquadra moralmente o que é que Vladimir Putin e o Kremlin estão dispostos a fazer para desviar obstáculos do caminho, e obstáculos entenda-se outras pessoas, nomeadamente com outros pensamentos políticos, com outras ideias. Claro que isso tem um efeito prejudicial para o regime e também para a sociedade russa, que não se livra do que estas investidas do regime depois, enfim, acabam por injetar do ponto de vista também cultural e social na sociedade russa. Agora, acho que nada vai mudar em relação àquilo que já sabíamos, quer sobre o caso Navalny. Era evidente que tinha sido o regime a projetar esta morte e a concretizá-la. Nem vai mudar nada do ponto de vista político. Sabemos exatamente com quem é que estamos a trabalhar, sabemos exatamente quem é o interlocutor russo, mas, como digo, quanto mais não seja por uma questão de memória histórica e também, certamente, para a família de Navalny, em particular para a viúva de Navalny, isto é importante para clarificar as coisas e também, se calhar, para o luto desta mulher e para o luto desta família, perceber como é que as coisas aconteceram pode ajudar a clarificar as coisas e quiçá, a apaziguá-las um bocadinho mentalmente. Antes, acredita em alguma consequência prática para a Rússia? Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Naturalmente que a primeira coisa que nós temos de tirar desta declaração conjunta é que Alexei Navalny, quando estava preso, não tropeçou numa rã da América do Sul, em pleno Estado russo e em pleno inverno, e foi afetado por uma toxina mortal, que é epabatidina, é difícil de pronunciar, embora não seja um termo russo, é difícil de pronunciar, e portanto ele não morreu de forma nem acidental, nem de uma forma que pudesse ser outra que não alguém lhe administrou essa toxina. Estamos a falar de uma toxina que tem um efeito de analgésico muito potente, é cerca de 200 vezes mais poderosa do que a morfina, para termos consciência, e, portanto, alguém claramente quis e provocou a Navalny uma morte que é uma morte difícil para qualquer ser humano, porque é uma morte que acaba com uma situação de paralisia muscular e uma falência respiratória. E, portanto, é uma morte quase por afogamento, em que deixamos de sentir os membros do nosso corpo até ao ponto em que deixamos de respirar, mas estamos praticamente conscientes até ao momento final. E, portanto, estamos a falar daqui de uma perfídia muito grande. E por isso é que esta denúncia tem um efeito político muito grande do meu ponto de vista. Em primeiro lugar, pelo facto de ser destes Estados europeus terem claramente levado até às últimas consequências as análises que fizeram. Isto demonstra que esta toxina foi sintetizada em laboratório e, portanto, tudo isto aponta então para que o Estado russo esteve por trás
deste assassinato, deste homicídio em contexto prisional do próprio Alexei Navalny e representa um padrão, uma vez que já tinha havido uma tentativa de envenenamento de Alexei Navalny uns anos antes. Em Salisbury, em 2018, também Skripal foi assassinado com um agente nervoso tóxico, Novichov, e, portanto, aquilo que nós compreendemos a partir deste momento é que qualquer Estado europeu, qualquer líder europeu pode hoje fazer o discurso que o regime russo é um regime que não tem pejo em utilizar agentes nervosos, gases, neste caso não gases, mas agentes nervosos, agentes químicos, para assassinar os seus dissidentes, aqueles que estão contra o estado de coisas na Rússia. E, do meu ponto de vista, isso tem um efeito muito importante, que é esta morte não fica esquecida, esta morte serve para alimentar um discurso que, numa situação de pós-guerra, vai permitir aos Estados europeus sancionarem todos aqueles que possam ter estado envolvidos na morte de Alexei Navalny, e isso significa que estes Estados não vão esquecer. Esta declaração política conjunta é que estes Estados, naquilo que lhes diz respeito, irão até às últimas consequências para punir quem concretizou este crime. Bernardo, mas para um efeito imediato e como mensagem para aqueles que têm pretensões de oposição a Vladimir Putin, é uma mensagem benéfica para o regime, ou seja, se atravessam no meu caminho, esta é a consequência, não é? Podem seguir pelo mesmo caminho. Aliás, já há várias histórias de oligarcas que caíram de uma janela e outras coisas, muitos alegados suicídios, portanto estas histórias não são novas. Alexei Navalny é o rosto mais visível. Claro. Olá, boa tarde a todos. Bom, parece-me que é exatamente isso, ou seja, estamos mais que habituados, não só neste eixo russo, mas também noutras geografias, a termos este tipo de homicídios que parecem suicídios ou que são apresentados como suicídios durante muito tempo, até que se investiga e se percebe que, por exemplo, são casos de envenenamento. Este caso é crucial porque é o caso de Navalny e também agora percebemos que não é à toa que Navalny durante muito tempo pediu apoio, por exemplo, à Lituânia, não é à toa que os opositores políticos de Lukashenko muitas vezes vão para a Lituânia em momentos de campanha, que é exatamente para se protegerem deste tipo de ação, para tornarem mais difícil este tipo de ação. Porquê? Porque dentro da Rússia os braços de Putin são muito longos e chegam inclusive ao sistema prisional, como vimos neste caso. Esta ideia de termos agora parceiros europeus coordenados a condenar esta ação e a mostrar esta ação e que podem até levar esta ação às instâncias judiciais, porque é a utilização, dentro do direito internacional, é a utilização de uma arma química, mesmo que seja uma arma química micro, neste caso, portanto não seja usada em massa, pode ser levada às tais comissões do Tribunal Internacional. E para além disso é aqui a clivagem clara, a demonstração de que temos, por um lado, uma Europa, um mundo ocidental, se quisermos, se bem que pronto, temos algumas dúvidas agora em relação às atitudes da administração Trump, mas é um mundo ocidental que apoia a democracia, que vive e respira esses valores democráticos, e por outro lado temos esse eixo que agora também ameaça fisicamente a própria Europa e que não partilha destes valores. E quando falamos da Rússia, poderíamos falar, por exemplo, da Arábia Saudita e da questão da morte do jornalista Khashoggi em 2017, 2018. Portanto, há todo um eixo de países que não se identificam, ou pelo menos a Europa não se identifica, mesmo que tenha algum tipo de laço económico com eles, ou laço energético, por exemplo, como é o caso da Rússia, mas que politicamente, de forma cultural, são muito diferentes. E se falarmos desta ideia da doutrina Monroe de dividir o mundo em blocos, a Europa assume-se aqui mais uma vez como o bloco que defende a democracia e que estará pronta eventualmente para levar também este assassinato para as últimas instâncias ou instâncias judiciais. Temos de avançar, porque não temos tempo de ir aos outros temas. Só um pormenorzinho que é muito importante, que é no tempo dos czares, pelo menos entre 1825 e 1910, os czares terão executado pelo menos cerca de 4.000 dissidentes, segundo os dados que estão disponíveis. E isso não impediu esse regime de cair. Muito bem, vamos avançar e olhar para aquelas que foram as declarações de Marco Rubio. Ele que diz que quer trabalhar, João, com a Europa, mas ao mesmo tempo diz se a Europa mudar de rumo. Que significado é que têm estas palavras que podíamos olhar como moderadas, no entanto, quer trabalhar com a Europa, mas quer uma mudança dos europeus? Bem, em primeiro lugar, se Marco Rubio pretendia fazer aqui um discurso um bocadinho mais de reconciliação, do meu ponto de vista, não foi isso que conseguiu. Portanto, nós na cibersegurança dizemos muito que a ausência de um dado é um dado.
E aquilo que eu mais gostava de destacar das declarações de Marco Rubio foi o que ele não disse, as palavras que ele não usou. A palavra Rússia não apareceu no discurso uma única vez de Marco Rubio. E a palavra NATO também não. E, portanto, do meu ponto de vista, estes são dados, e nós sabemos que estes discursos são revistos centenas de vezes pelos maiores especialistas da diplomacia de cada um destes países e, portanto, eles são calibrados e, portanto, esta ideia de que Marco Rubio vai fazer um discurso mais reconciliador, do meu ponto de vista, eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que é uma outra forma de ver a doutrina de Don Rowe, que é, nós continuamos interligados, não estamos interessados em que haja uma ruptura e, portanto, é uma resposta àquilo que têm sido as declarações de inúmeros líderes europeus e também do Canadá, mas já só estamos sobretudo interessados em 3 coisas. Num processo de reindustrialização conjunta, na captura dos mercados do sul global, atenção, não é na cooperação económica, não é nas transações, é na captura. Portanto, estas palavras são importantes. E depois numa cadeia de fornecimento de minerais ao mundo ocidental que seja alternativa, e a alternativa só podemos encontrar aqui, alternativa às cadeias de fornecimento russa. Portanto, do meu ponto de vista, o discurso, embora seja mais erudito, foi um discurso que eu gostei de ouvir do ponto de vista das relações internacionais, da análise desse mesmo discurso, mas aquilo que mais interessa à Europa, que é a situação na Ucrânia e na Rússia, não esteve presente praticamente neste discurso. A NATO não esteve presente neste discurso, também interessa muito à Europa. E dos 3 temas que interessam aos Estados Unidos e a Marco Rubio, a reindustrialização conjunta é algo que vai contra aquilo que é o projeto de independência europeia e da autonomia estratégica europeia. A captura de mercados do sul global é vir atrás da Europa, porque a Europa está a fazer esse percurso no Mercosul e com a Índia, mas numa ótica de cooperação multilateral e não numa lógica multipolar, coerciva que os Estados Unidos têm vindo a desenvolver. E cadeias de fornecimento conjuntas, lamento, mas eu acho que a Europa tem muito mais condições para negociar com países africanos e na Ásia esses fornecimentos, até sem os Estados Unidos do que com os Estados Unidos neste momento. O que é que pareceram estas palavras de Marco Rubio? Eu aqui creio que discordo um pouco com o João, no sentido em que é verdade que não é um discurso perfeito neste multilateralismo que queremos entre parceiros europeus e Estados Unidos. No entanto, se olharmos para aquilo que foi o discurso há um ano atrás, na mesma cimeira de J.D. Vance, falamos de discursos quase antagónicos. J.D. Vance veio falar daquilo que, aliás, aquele memorando, a estratégia de segurança de Donald Trump fala do ano passado. Portanto, esta ideia de que os valores europeus estão completamente destruídos e que a Europa se está a deixar capturar por os valores da islamização, da substituição populacional e por aí fora, e que é isso que vai destruir a aliança entre Estados Unidos e Europa e que torna a Europa uma ameaça também à própria hegemonia dos Estados Unidos. Agora, neste momento, confesso que começo a ter alguma simpatia dentro da administração Trump, se é possível, por Marco Rubio, porque me parece que no futuro, se o Partido Republicano não quiser ser capturado pelo movimento MAGA e se tornar um partido republicano MAGA, se quiser ser um partido republicano novamente, a transição terá que passar por Marco Rubio, porque fica aqui também espelhado que é talvez a pessoa mais ponderada dessa administração Trump, porque em Davos tivemos Howard Lutnick, o secretário para o Comércio, a ter um discurso muito crispado para com os parceiros europeus. Tivemos o ano passado, como disse, J.D. Vance a ter um discurso muito crispado à semelhança daquilo que é a estratégia de segurança dos Estados Unidos, relativamente também à União Europeia, e portanto parece-me que o próprio envio de Marco Rubio, à administração de Trump ter escolhido enviar Marco Rubio agora para esta cimeira, parece-me que é também um sinal que há uma abertura para a conversa com os parceiros europeus, para o diálogo multilateral com os parceiros europeus. Daniela, em que prato da balança no ficas? Meio. Fico no meio, até porque eu sou balança já agora, fico no meio. Eu acho que claramente há um tom que é conciliador no discurso de Marco Rubio, já agora aqui pendo um bocadinho mais para o lado do Bernardo, na medida em que acho que ele sempre foi o polícia bom. Marco Rubio destacou-se sempre pela positiva no seio destas personagens, Donald Trump, J.D. Vance. Ele realmente foi sempre um elemento conciliador, mesmo nesta matéria muito concreta de transatlantismo, Aliança Atlântica, e sabemos todos que 2025 foi um ano difícil para as relações transatlânticas e, portanto, este discurso vem aqui um bocadinho acalmar possíveis tensões nesse âmbito. Agora, eu também acho, e aqui estou um bocadinho mais de acordo com o João, que
este tom conciliador, apesar de mais simpático, está altamente condicionado. Portanto, eu acho que Marco Rubio aquilo que faz é dizer que sim, estamos disponíveis para cooperar, mas com um conjunto de prioridades norte-americanas, a saber, a questão, por exemplo, portanto, algumas discórdias no que diz respeito às políticas de imigração, no que diz respeito também a algumas agendas ambientais, no que diz respeito a uma certa ineficácia institucional que esta administração Trump, e em particular esta segunda, desde 2025 a esta parte, tem vindo a criticar muito em relação à Europa e à gestão europeia de determinadas crises, não só no contexto da guerra russo-ucraniana, mas também no universo que é doméstico em cada das capitais, em cada uma das capitais europeias. E, portanto, nesse sentido, eu acho que Marco Rubio vem um bocadinho fazer, e é por isso que acho que estou aqui no meio da avaliação que os dois cavalheiros fizeram, acho que ele vem fazer mais uma vez a figura de polícia bom, vem um bocadinho aqui revitalizar a ideia de que o transatlantismo não está morto, mas atenção, está vivo à custa de uma agenda que tem que ser comum. Portanto, vocês têm que dizer amém a um conjunto de prioridades que são nossas, que são dos Estados Unidos. Portanto, acho que fica aqui mais ou menos na via do meio. Permita-me só pôr um... Temos mesmo que terminar. É só um detalhe, é que o Marco Rubio, para além de responsável pela diplomacia e pela política externa dos Estados Unidos, é o responsável pela estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. Muito Portanto, bem. nunca podemos dissociar o passar a mão pelo pelo em Munique do que é verdadeiramente as intenções dos Estados Unidos.